para a gente conseguir depois revisar todos os pontos, porque hoje no Kickoff a gente vai pegar os 12 principais pilares da 7 Days. Então pense assim, a gente está entrando agora no negócio, né? Isso é basicamente um onboarding ali de qualquer pessoa que esteja querendo trabalhar com vocês. Então é importante a gente entender mais a fundo sobre o negócio de vocês e também nos apresentar o nosso método, vocês entenderem como é um projeto com a G2, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Quando vocês estiverem vendo, só me dá um ok, por favor. Sim, tô vendo. Estão vendo? Maravilha. Então, o Kickoff Meeting basicamente é de fato o nosso primeiro contato, tá? Então, sejam muito bem-vindos oficialmente à nossa estrutura da G2. Eu gosto sempre de trazer em relação às certificações para mostrar que, de fato, vocês contrataram especialistas nesse assunto, né? Então, a gente tem todas as certificações do Google, da Meta, e isso é muito importante porque vai de encontro com o sucesso do projeto. O que é o sucesso do projeto? Já passaram inúmeros projetos aqui dentro da nossa base da G2 e a gente fez uma lista com 11 pontos principais que a gente percebeu que todos eles tinham em comum. O primeiro deles, de fato, é a confiança na equipe. Então, saibam que vocês estão contratando especialistas na parte de marketing. Isso é muito importante para que vocês tenham autonomia no time, né? De fato, aqui a gente está entrando para somar, para agregar com vocês. Então, acho que essa questão de mentalidade também é importante, até porque a gente está se conhecendo agora, né? Terceiro ponto é em relação ao investimento. Quando a gente está falando de mídia programática ou tráfego pago, não tem como a gente colocar aqui essa questão do investimento, né? Se tem uma fórmula que é a fórmula do fracasso, que a gente costuma dizer aqui, pouca paciência e pouco investimento, né? Você pode até ter muita paciência e pouco investimento, ou muito investimento e pouca paciência, mas assim, os dois a gente costuma dizer que é a fórmula do fracasso. E é muito importante eu trazer isso para vocês também, para a gente já estar alinhando essas expectativas. O terceiro ponto é sobre a produção de conteúdo interno. O Agnaldo até comentou com o Júlio sobre o trabalho prévio que vocês fizeram, e isso é de suma importância. É muito bacana vocês já terem esse nível de consciência sobre os materiais necessários, sobre a questão criativa, porque isso, de fato, vai impactar muito a qualidade das pessoas que vão chegar até vocês, o alcance que a gente vai ter. Então, seria hipócrita a gente não falar sobre a importância desses materiais, tá? Número 5, é um ponto um pouco óbvio, mas é sobre atender a demanda. Tem muitos empresários que eles começam um trabalho com mídia programática e aí começa a chegar muita demanda e ele demora para responder, não atende todos os leads. Então, assim, sei que não é o caso de vocês, mas é muito importante que a gente traga esse ponto também da importância da demanda, tá? Número 6 é sobre os acessos. Então, ao final dessa reunião, a gente vai falar sobre acessos ali, acesso do gerenciador de anúncios, acesso do Google Ads. Esse acesso ele é fundamental para a gente conseguir, de fato, já começar a estruturar para vocês, os gerenciadores, e iniciar as campanhas, tá? E nesse ponto, a gente gosta também de ser muito transparente de que toda conta, ela é um ativo de vocês e não nosso. Então, tem muita agência, prestador de serviço em marketing, que ele vai começar a campanha e ele cria no gerenciador de anúncio dele, ele cria na BM, né, que é a conta de anúncio dele, e aí depois, ao final do projeto, o acesso é dele. Vocês não têm esse ativo. E a gente acha isso muito errado. A gente é muito transparente quanto a isso. Isso dá muito problema depois, quando vocês forem seguir outro projeto, enfim. Então, todo ativo a gente vai pedir para vocês criarem e passarem a senha, o acesso para a gente, e futuramente, se vocês preferirem mudar a senha, enfim, porque é um ativo de vocês, tá? Isso é muito importante trazer. Número 7, informa os resultados obtidos. O que é esse informa os resultados obtidos? Para a gente conseguir otimizar as campanhas, ou seja, melhorar, entender o que a gente precisa, de fato, potencializar, a gente precisa entender o que é que está chegando, né? Então, quais leads estão chegando, se o lead está muito frio, como que está a qualidade desse lead, isso é muito importante para a gente. E vai direto de encontro com o ponto 9, que diariamente no WhatsApp, vocês vão receber notificações, atualizações no grupo, do que o nosso time está executando. E com isso, é muito importante vocês interagirem dentro do grupo, vocês passarem esses resultados que estão chegando, para a gente conseguir ter clareza e falar, realmente a gente precisa de ajustar esse ponto na campanha, ou é o criativo, ou é o público, enfim. Mas a gente precisa desse retorno de vocês, tá? Isso é muito importante. Número 8 a gente está começando uma parceria agora e vocês têm que entender também que essa parceria ela é 50-50, né? Então, eu costumo dizer até uma analogia nesse ponto aqui de delegar e não delargar, que imagina que vocês estão contratando um time de futebol com vários craques em campo, mas nem mesmo o melhor time de futebol, o técnico ele pode ir embora do estádio ou cruzar os braços, ele sempre tem que estar ali perto do campo. Por quê? Porque o time só funciona se ele estiver junto, né? Então, não existe
time hoje que não tem um técnico ou que o técnico abandone. Então, assim, é essa analogia que eu quero trazer. A empresa de vocês, a gente está entrando agora, de fato, para acelerar, para entender os possíveis gaps, para traçar a estratégia, mas a gente precisa de vocês, não é só, pô, vocês são especialistas, então eu vou assinar aqui e toma, se vira. Não é assim que funciona, né, pessoal? Bom, número 10 também é um pouco óbvio, mas tem muita gente que tem essa ansiedade, e tudo na vida é um processo, né? Então a gente sempre pede, olha, respira, a gente está construindo esse processo, a gente está visando algo a longo prazo, então muitos pontos é comum de acontecer e a gente vai melhorando isso no percurso, né? Eu estaria mentindo para vocês hoje se chegasse e falasse assim, ó, pessoal, vai ocorrer tudo lindo, tudo bonito, não vai ter nenhum problema. Claro que vão acontecer alguns pontos que fogem do nosso controle no caminho, mas a gente está aqui de fato para ajustar isso, tá? Então a gente é muito assim transparente, muito pé no chão, de falar para vocês a realidade do processo, tá? Número 11, saibam aproveitar as oportunidades. Isso daqui é mais para quem de fato, pretende expandir o mix de produtos, o mix de soluções, e vão aparecer oportunidades desses leads que estão chegando para vocês, pedindo talvez um produto que vocês não tenham hoje, ou então algo relacionado a uma futura collab que possa ser importante para a 7 Days. Então, assim, é muito importante, de fato, vocês olharem as oportunidades como macro, e a gente vai estar aqui para ajudar vocês a identificarem isso, tá? Eu gosto de trazer esse GIF aqui também, que, pessoal, realmente, assim, o mundo do marketing hoje, ele tá cheio de gurus, cheio de pessoas que vendem promessas falsas para vender, tá? E não existe, de fato, uma fórmula mágica, mas existe um trabalho em conjunto. Então, um pouco do que eu falei para vocês inicialmente, realmente é um trabalho que a gente está entrando como especialista no projeto para ajudar vocês a alavancar esse processo e a gente chegar juntos no melhor caminho, no mais rápido possível. Mas, assim, não existe uma fórmula de bolo. Eu estaria mentindo se eu falasse para vocês, olha, existe uma fórmula, é só seguir ela que vai dar certo. A gente tem a nossa expertise, a gente vai trazer isso para vocês. Mas depende muito também desse contato, da proximidade, dos resultados, para a gente conseguir otimizando e melhorando cada vez mais o resultado. Pessoal, agora eu vou passar aqui uma forma rápida para vocês, tá? Mas são alguns motivos que empresários contratam a G2, motivos errados, e depois eu vou falar dos motivos certos, tá? Primeiro deles, pô, preciso de uma salvação, necessito de um resultado rápido, garantido, caso não ocorra, meu negócio quebra. Esse é o pior motivo possível para o empresário ele estar entrando, de fato, para uma estrutura de marketing. Por quê? Claro que a gente está entrando como especialista e a gente vai seguir o processo que a gente entende sobre a ferramenta, sobre o mercado, sobre a estratégia. Porém, é o que eu disse, não existe uma fórmula mágica. Se o empresário está quase na fina, não faz sentido ele esperar essa salvação. A gente está aqui, de fato, para ajustar o que precisa ser melhorado e construir isso juntos, né? Terceiro, não tenho tempo e preciso delargar. Então, ó, pô, é o que eu comentei com vocês. Estou assinando aqui, vocês são especialistas, vocês se virem. É o que eu disse, a gente tem um relacionamento muito próximo. Todos os dias no grupo do WhatsApp, a gente vai estar atualizando, uma vez por semana vai ter essa reunião sobre resultados, estratégias. Então, realmente delegar é loucura, sabe? Número 4, quero aprender e fazer sozinho. Esse é um ponto muito comum para quem está no começo, né? A pessoa que pô, deixa eu ver um suporte especializado para depois eu fazer isso sozinho. Mas o empresário ele tem que estar no estratégico, ele tem que estar pensando grande, ele tem que estar pensando em parcerias, em crescimento. Então, assim, a gente está entrando com esse viés do marketing, de fato, para desafogar um tempo, uma energia de vocês e a gente conseguir crescer juntos, né? Então, isso é muito importante, essa sinergia que a gente vai estar construindo. Número 5, eu quero vender muito rápido e com pouco investimento. É o que eu falei para vocês, pessoal. É aquela fórmula da frustração, né? Não vou entrar muito em detalhes, porque eu acredito que já ficou claro. Número 6, quero um caminho garantido. Vocês vão ver que a gente está falando de ciência humana, tá, pessoal? A gente está falando de pessoas. Então, assim, o mesmo anúncio que aparece para o Alisson é o mesmo anúncio que vai aparecer para o Aguinaldo, para o Bruno. Enfim, nós vamos ter reações diferentes, porque são realidades diferentes, pessoas diferentes. Isso é a ciência humana. Então, não espere que todo mundo vai ter a mesma reação ao ver aquele anúncio, porque não vai. Mas, de fato, a gente consegue estruturar uma boa oferta, né, um bom criativo, uma boa copy. Então, tudo isso é o que a gente vai fazer, mas só para passar para vocês que é uma ciência humana e não uma ciência exata, tá? Número 7, eu quero alguém para fazer o que eu quero, né? Obviamente, vocês têm o posicionamento de passar, pessoal, eu imagino isso, eu quero que a gente faça nesse caminho, mas, assim, para vocês conseguirem aproveitar ao máximo da nossa expertise,
lembrem que a gente está entrando com o olhar de fora e é muito mais fácil para quem está de fora enxergar alguns gaps, enxergar pontos de melhoria, do que quem está de dentro. E isso em qualquer negócio, tá? Quem está de dentro, a gente tende a ficar um pouco enviesado no dia a dia. Então, assim, absorvam esse posicionamento que a gente vai trazer para vocês também. E por último, e não menos importante, antes da gente começar o kickoff, vamos aos motivos certos do empresário contratar G2. Primeiro deles, eu preciso de ajuda para melhorar um processo que ele já é vencedor. Pelo pouco que eu conversei com o Aguinaldo, eu ouvi esse potencial de vocês, o tempo de mercado, o trabalho fenomenal que vocês fazem. Então, já deu para identificar que, pô, isso já está validado há muito tempo. De fato, vocês querem ajuda para a gente conseguir alavancar esse processo, né? Número 2, eu tenho paciência e compreendo que esse é um processo a longo prazo. Pessoal, marketing, de fato, marca, branding, né? É um processo contínuo. Eu costumo dizer até que não é nenhum projeto. O projeto tem começo, meio e fim. O processo, ele é constante, né? E isso é muito importante porque realmente o marketing, ele precisa sempre estar pensando em novas estratégias. Algo que funcionava 6 meses atrás não vai funcionar agora. A dinâmica do mercado, ela é muito rápida, é muito fluida. Então, a gente sempre tem que estar pensando nesse processo a longo prazo. De fato, planejamento a longo prazo, né? Número 3, eu quero um braço a mais, além dos meus, focado nisso. E exatamente aí que a gente está entrando. Nós somos especialistas em estar pensando nessas estratégias, em estar compartilhando com vocês, para que vocês consigam aproveitar ao máximo do time de especialistas, né? Então, é essa visão que a gente entra. Número 4, eu quero aprender e desenvolver rápido com o meu time e um suporte especializado. Então, pessoal, eu estou contratando vocês são especialistas no assunto, eu preciso dessa ajuda, eu tenho essa meta, assim que eu imagino chegar lá. Então, assim, a gente vai construir tudo isso juntos, tá, pessoal? Número 5, eu quero um caminho científico com redundância e alternativas. Quando a gente fala de redundância, é redundância estatística mesmo, pessoal. É o que eu disse. A gente está lidando com pessoas, é uma ciência humana, não é uma ciência matemática, onde 1 mais 1 é 2, mas a gente consegue, de fato, entender alguns comportamentos humanos e como a gente vai se posicionar para que eles tenham a reação que a gente quer. Então, é esse que é o mundo do marketing, né? Como que a gente vai comunicar, como que a gente vai atrair, como a gente vai converter, enfim. Então, tudo isso a gente vai estar estruturando junto com vocês. E número 6, eu fiz uma relação a longo prazo, né? Algo ganha-ganha, eu estou trazendo vocês, de fato, como parceiro. E é isso que a gente está entrando agora, né? No final do kickoff, vocês vão ver a nossa visão, mas, de fato, a gente está entrando como parceiro de vocês, vestindo a camisa da 7 Days hoje, entendendo como é o processo e construindo isso juntos, tá? Bom, pessoal, até aqui alguma dúvida? Ficou claro? Ficou claro. Eu tenho só algumas questões que eu quero colocar em relação ao que você comentou para esclarecer para mim também, que eu li o contrato de vocês, inclusive, e eu preciso esclarecer isso com vocês. Quer que eu fale agora ou deixa pro final? Agora a gente vai entrar nos pontos do Da negócio. empresa, né? Tá. Aí pode ser Pelo que seguinte. pro final a gente já fala sobre esses pontos, pode ser? Deixa pro final? Eu acho melhor, porque aí a gente pega os pontos primeiro aqui de vocês, aí depois a gente já pega e já abre. Um dos pontos é o motivo da gente estar contratando vocês, no caso. Ah, legal. Então, Que eu não vi no contrato de vocês, por isso que eu não assinei ainda. Nós temos eu vou chamar esse projeto chamado 27. certo. 2/7. Nós temos 2 objetivos. Divulgar a marca e o Certo. objetivo maior é gerar candidatos para a gente, motorista para trabalhar na empresa. Capital Certo? Isso. Eu não vi a parte do gerar candidatos no contrato de vocês. Ah, tá. Tá, eu já vou A gente pode discutir isso depois. Tá. Não, mas foi importante você ter falado, eu já vou notificar ela no final também. Porque essa é a importância maior da 7 Days UK, é gerar candidatos. Nós temos agora um período, como a gente demorou a começar, e a culpa não é de vocês, é minha, de eu não ter confirmado certinho com vocês, tá dependendo de algumas coisas antes, para depois confirmar. A geração de candidatos, justamente agora, de outubro até dia 5 de dezembro. São esses 2 períodos que tem que ser bem intensivo. Certo. Entendeu? O 2/7 que eu falo é 2/7, é 7 Days, divulgar marca, em busca de novos clientes, melhorar a imagem e review. Boa. Perfeito. O outro 7 é 7 Days, gerar candidato, motorista para trabalhar da empresa, e é a venda. Nós vamos vender trabalho, vamos dizer assim, né? Vender trabalho,
a empresa, a venda que nós vamos fazer para o motorista é que nós temos trabalho e a empresa é melhor Legal, para trabalhar. Bom, só isso. perfeito. Maravilha. Bom, eu já vou depois comentar com a Luana sobre esse ponto contratual, e aí, Aguinaldo, se você quiser, depois até da reunião, a gente já pode alinhar, deixando tudo próximo da tua expectativa, e essa parte mais jurídica, mas a gente já deixa tudo redondo, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Não, tranquilo. Eu não sei, talvez está o português para mim aqui está meio atrapalhado, mas o pessoal do legal, do advogado mandou para a gente, tá ok, mas só essa questão que eles não verificaram. Tá, maravilha. Combinado. Isso aí a gente já vai resolver. Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui são 12 principais pilares que a gente identificou como mais importantes para a gente, de fato, conseguir já as primeiras informações e executar o trabalho da forma melhor possível e mais rápida possível também, né? Então, o primeiro ponto deles é sobre a razão da marca. Hoje, como que os clientes enxergam a 7days no mercado? Bom, a empresa é uma empresa de transporte. Nós temos já os nossos clientes, que é a Amazon. Nós temos alguns clientes já, a UPS, clientes grandes, reconhecidos nacionalmente. O que o cliente vê a empresa é uma empresa de transporte, de entrega e... Bom, essa é uma pergunta meio difícil, viu, Alisson? Assim, eu pergunto até em relação a como que ele vê vocês perante aos concorrentes, por exemplo, a imagem que eles têm, sabe? Você fala dos clientes atuais. Isso. Somos uma Estão empresa falando, que... Agnaldo, em relação à confiança que os contratantes têm conosco. Exato. Pode responder, Lívia? Vou responder. Pode ser você mesmo. Você que gosta de falar? Não. O que ele vê na empresa? É uma empresa responsável. Temos o KPI para medir a nossa qualidade de trabalho. É uma qualidade de boa para excelente. A prestação de serviço da empresa tem esse level de boa para melhor, para excelente. O que mais? Maravilha. Eu não- É, Legal, legal. porque o nosso trabalho é mais em cima da... Nosso cliente é um cliente que presta serviço para ele, sabe, Alisson? Uhum. E nós temos que entregar qualidade e pensando no cliente final, que é o cliente da Amazon, por exemplo. Vocês são os clientes final, compra da Amazon. E Certo. nós somos uma empresa que vamos ali pegar aquele item que você comprou da Amazon e entregar para você. Nós somos aquela pessoa final ali. Uhum. E o que ele vê nós, uma empresa que presta serviço bom, excelente, e que entregamos, fazemos a entrega do trabalho, da forma que tem que ser. Maravilha, maravilha. Pessoal, um pouco mais também sobre essa questão de branding, de razão da marca. Hoje vocês têm um propósito definido na empresa, essa questão de visão a longo prazo, enfim, só para a gente entender como que está posicionado vocês hoje no mercado. Nós estamos falando da empresa da KDK, correto? Isso. Tá. O propósito da empresa aqui a empresa é uma empresa nova, tem 8 anos no mercado. Um ano e meio desses 8 anos foi trabalhando na área de recrutamento. Hoje nós não somos mais recrutamento, nós recrutamos só para gente. O propósito da empresa é crescer, buscar novos contratos, né? Atingir o maior número de clientes. Temos o propósito também de fazer a entrega ao trabalho que é do cliente inicial até o final. A gente chama aqui de primeira milha, milha do meio e milha final. Legal. First, mid and last mile. Então, bom, isso deixa eu ver se eu entendi essa pergunta, Alice. Essa pergunta é em relação ao nosso futuro da empresa em termos de prestação de serviço. Exato, exato. No geral. Propósito definido. Uhum. Exatamente. É um termo mais de branding aqui, mais para entender assim, a razão da marca de vocês, mas ficou claro. Ficou claro.
Quer complementar também, Lívia? Não sei se você quer colocar algum ponto. Não, tá completo. Maravilha. Perfeito. Bom, pessoal, então vamos evoluindo aqui. Bom, vamos falar agora sobre as soluções, né? Produtos e serviços. Então, quando a gente vai falar de uma parte mais de venda, a gente toca muito esses dois pontos. A característica, de fato, né? Então, por exemplo, a rapidez, a qualidade, durabilidade, enfim. E a gente fala dos benefícios, que é o valor emocional, né? Então, que de fato compra o cliente, né? Que a gente vê, por exemplo, um exemplo, Steve Jobs, quando ele foi lançar o AirPods, ele não falava que tinha 2 gigas, né? Ele falava que era a discografia do Beatles inteira na palma da sua mão. Então, assim, é uma forma que você consegue trazer, não falando de característica técnica. Então, a gente queria entender um pouco mais hoje sobre a solução de vocês, a transformação que vocês geram, enfim, como que vocês veem a parte da solução da 7 Days? É porque essas perguntas estão mais voltadas para um produto físico, né? Desculpa, você pode refazer a pergunta? Quando a gente está falando de solução, por exemplo, a solução que vocês entregam para o mercado, né, de fato para os parceiros, para os drivers, hoje a gente queria entender dessa solução de vocês um pouco sobre os benefícios. Então, qual que seria o benefício de fato, né, da solução para ele e as características também, né? Como ele enxerga a solução, o que atrai ele de fato, entendeu? Para a solução de vocês, qual que é essa transformação que vocês geram no mercado. Então, entender um pouco mais desse lado ali de solução da 7 Days. Olha, essa é uma pergunta que eu vou ser bem sincera para você, que para mim ela é mais complexa, porque eu vou estar vendendo uma vaga de emprego para um driver, porque quem nos contrata, ela vê o resultado do driver. Então, assim, a nossa dependência é do resultado que o driver traz para nós, que hoje o nosso mercado está muito escasso em relação a pessoas querendo trabalhar. É o querer trabalhar, porque o querer ganhar, a gente tem muita gente, mas o querer trabalhar e fazer um serviço eficiente, a contratação está muito escassa. Entendi. A gente tem N motivos aqui em UK para que não se tem mão de obra habilitada, competente para fazer um serviço simples. Um ponto negativo que eu vou ser bem sincera para vocês, que vocês vão ter que trabalhar, é porque a visão do driver e é o que a imagem da empresa hoje, ela está ruim, é porque eles usam um veículo da empresa e isso geralmente quando ele sai, ele acaba saindo devendo, porque eles se envolvem em acidente após o trabalho, eles não têm cuidado com o veículo e isso gera um custo para ele que ele não entende o porquê que esse custo depois sai para ele. E isso é um dos motivos da escassez de motorista hoje no tipo de serviço que a gente faz. Então, assim, você vender um produto que, se ele não tiver a van dele própria, vou ser bem sincera para você, e ele não tiver cuidado com o veículo, ele vai sair devendo. Desculpa estar falando assim mas direto, mas é para vocês para vocês terem uma visão geral do trabalho que vocês vão ter que ter. Porque o complicado é literalmente ter a pessoa trabalhando, que ela entenda que ela tenha que fazer o serviço dela, e mesmo que o veículo não seja dela, ela tem que ter cuidado com ele para ela realmente poder receber um bom salário. Porque, caso contrário, ela vai ser frustrada. Realmente, isso é muito importante para a gente até olhar, talvez com outra ótica, como comunicar isso de uma forma diferente, sabe? Mas é muito bom entender a realidade para a gente conseguir pensar juntos nessa solução, com certeza. Querem complementar mais algo nessa parte de solução? Podemos prosseguir? Não, acho que está tranquilo.
Show. Quais benefícios proporciona o valor emocional? Qual a transformação gera? Acho que tá ok. Maravilha. Bom, pessoal, aqui a gente traz uma matriz BCG, isso é mais para produto, tá? Mas só para entender se vocês oferecem algum outro tipo de serviço, enfim. Aqui a gente traz essa nomenclatura para a gente começar a anunciar também para os produtos que faz mais sentido. Então, um exemplo na matriz BCG. A gente tem aqui o produto tipo 1, é o produto tipo estrela, né? Tem uma demanda muito alta, tem uma margem de lucro muito interessante para vocês. O tipo 2, ele tem uma margem alta, mas a demanda não é tão alta assim. O tipo 3, a margem ela é baixa, mas sai muito, tem muita demanda. E o tipo 4 é o famoso abacaxi, onde não tem tanta procura e a margem também não é tão legal. Hoje, somente a parte de recrutamento faz parte do mix de vocês? Tem algum outro serviço que vocês vendem também, que dá para a gente classificar? Nós vendemos um trabalho só, um serviço, que Certo. é a entrega, o transporte de mercadoria do cliente do meio até o cliente final. Certo. Maravilha. Bom, e aí, então, não faria sentido, né, a matriz BCG. Legal. Bom, evoluindo aqui, sobre identidade visual. Hoje vocês gostam da identidade visual da marca? Vocês pensam em um rebranding futuramente? O que vocês veem sobre a identidade da 7 Days? Nós gostamos, eu particularmente, eu gosto da brand, mas eu acho que tem que ser melhorado um pouco, não necessariamente manter o conceito mantendo o conceito, mas mudando um pouco o visual. Legal. Não saindo daquilo ali, daquele conceito de logomarca, de marca, certo? Aham. Você está falando da brand, né? Correto. Isso. Perfeito. Essa marca é uma marca quando a gente criou, né, ficou muito tempo bolando ela, criando ela. E eu penso da seguinte forma: de repente usar as cores que nós usamos, que nós temos na logo, na marca nossa, e diversificar usando aquelas cores com algo um pouco mantendo a identidade, não saindo dela, mantendo o conceito, mas com uma pequena modificação, mais, eu diria, mais moderna. Certo. Legal. Realmente um rebranding mesmo, né? Uma reconstrução em cima do conceito, né? Legal. Perfeito. Bom, agora vamos para a parte de benchmarking, de fato, estudo de mercado. Então aqui, pessoal, a gente tem 2 quadrantes. O primeiro, a gente precisa entender quais empresas vocês admiram, e aí não precisa ser do mesmo segmento, tá? Um exemplo. Poxa, eu admiro a comunicação da Apple, eu admiro a comunicação da Coca-Cola, um exemplo, né? E o segundo, aí sim, é quem são os concorrentes diretos, quem de fato está brigando pelos mesmos clientes de vocês. Aí são empresas que estão lado a lado com vocês hoje. Well, cara, nem assisto televisão mais, mas vamos lá. Deixa eu tentar lembrar aqui uma marca que eu admiro bastante. A Amazon é uma delas. Boa. O trabalho que eles fazem. Cara, a Amazon é top. Eu não vejo uma outra marca assim que vem na cabeça agora. Que eu olho muito, eu só olho rede social e YouTube, televisão e assisto Netflix. Então, eu acho a ideia da Amazon muito excelente. E que é o nosso cliente, o maior cliente que nós temos. Legal. Maravilha. E sobre os concorrentes? Quem são os concorrentes diretos Eu hoje? gosto de um local aí, eu gosto da CIMED. CIMED, legal. Sangue amarelo, muito bacana. Realmente, assim, e para vocês verem que são comunicações diferentes, são culturas diferentes, mas é importante entender o que vocês admiram para a gente não só fazer a comunicação direta ali, né? Vamos dizer assim, porta para fora, mas até internamente, né? Isso repensa até sobre, por exemplo, a cultura de vocês, o escritório, enfim. Então, a gente vai pensando como que a 7 Days pode, de fato, melhorar, vamos dizer assim, sabe? Passar uma percepção diferente, enfim. Essa reflexão é bem profunda, né?
Essa questão da marca também, que eu estou vendo muitas empresas, eu não vou lembrar de cabeça aqui agora, que é uma ideia que eu quero fazer esse projeto ano que vem, de repente vocês podem nos ajudar, que é, hoje todo mundo vai para, eu lembro muito bem quando eu terminei minha faculdade, todo mundo ia para rádio, televisão, né? Uhum, Então hoje o pessoal vai para redes sociais. Só que o pessoal já está, algumas empresas já estão mudando. Aquelas empresas que estão mudando, elas estão usando a rede social ainda, mas está vindo através de um podcast, que eu tenho é mesmo. divulgar a sua empresa, o seu trabalho, numa bela conversa de meia hora, e depois usar daquilo ali para fazer os cortes e divulgar, entendeu? Uhum, sim. É, Aquilo lá eu acho excelente, muito, muito top. Eu quero um trabalhar isso ano que vem. um ponto até, por exemplo, de captação mesmo, né? Trazendo a realidade que vocês falaram. Poxa, hoje está complicado trazer os drivers, né? Por N fatores. Imagina se vocês tivessem um podcast entrevistando os drivers e tivesse corte dessas pessoas que são clientes de vocês, falando sobre o mercado, sobre o trabalho, sobre a parceria, enfim. Isso ia gerar, para quem está assistindo, uma vontade de trabalhar com vocês e até, por exemplo, a pessoa está em dúvida se ela vai trabalhar como driver, então como uma outra profissão. Isso pode tendenciar ela a vir trabalhar como driver, né? Então isso facilitaria muito realmente a captação. No caso, a ideia de trazer fornecedores, pessoas Legal, que trabalham para a gente, falar um pouco da empresa, que a empresa não é uma empresa carrasca, a gente olha pelo funcionário, para quem legal, trabalha conosco, a maravilha. gente procura valorizar eles de uma forma, a gente procura levar a empresa como bem como família. Às vezes a gente até entra num pequeno buraco, um túnel que eu sempre falo para a Lívia que às vezes a gente fica tão assim levando a empresa como família, que às vezes acaba misturando, não querendo Uhum. misturar, mas acaba se Acontece. envolvendo e quando um ou outro se chateia conosco ou deixa a gente, acaba magoando a gente de uma forma que não deveria, né? Uhum. Porque por mais que a gente quer levar a empresa como uma família, mas a empresa é uma empresa, no Brasil é CNPJ, não é um CPF, né? Exato, acaba confundindo um pouco as relações, né, ali com a intimidade. Isso Uhum. acontece muito. Mas muito bacana esse canal, viu, Agnaldo, de comunicação. Tenho certeza que até para o segmento de vocês vai ser algo muito diferente, porque, assim, uma coisa é você pegar um podcast, um segmento que tem muita gente já falando. Outro é um segmento que, cara, eu desconheço, fora, assim, deixando essa questão de gestão de lado, mas do segmento de vocês, eu desconheço outra empresa que faz esse trabalho de comunicação. Ia ser uma oportunidade muito legal, muito boa mesmo. Exatamente, porque o futuro está aí. O futuro é logística, é vendas online, né? Uhum, Está aumentando muito. Então, se não começar a trabalhar de uma forma diferenciada, agora você não tem motorista para trabalhar para você. Você vai uhum. entregar que jeito? Drone? Vai demorar mais uns 10 anos para começar o céu tá cheio de drone aí para fazer entrega, mas mesmo assim, algumas cidades vão ter que se adaptar demais. Sim, Então, até lá, 10, não diria 10, 15 anos, mas até lá nós temos que ter gente trabalhando com a van, né? Diariamente, enchendo a van de caixa e entregando 200 caixas por dia, faz total né? sentido. Total sentido. E sobre as empresas, tem mais alguma? CIMED, Amazon, mais alguma que vocês queiram complementar? Não, para mim, na minha cabeça, não. Que eu lembro também, não. Show. E sobre os concorrentes, pessoal? Quem são os concorrentes hoje da Seven Days? Concorrentes da empresa da Seven Days hoje são as outras empresas que trabalham no mesmo ramo, mas no final não são concorrentes. Nós não temos, vamos dizer assim, nós não temos concorrente. Não existe concorrente. Existe a falta de trabalhador e que aquela empresa ela vai buscar aqueles trabalhadores ali para trabalhar com ela, os melhores, né? Então, se a gente não correr atrás, melhorar a imagem, trazer eles para trabalhar conosco, a outra empresa vai pegar.
Mas empresa concorrente, eu vou colocar uma aqui, Lívia, permite? O Lívia? Agnaldo. Chama SBL. Legal. SBL. SBL. Chama Silver Brother, SBL, isso. Quem mais? Eu não penso que, eu não tenho comigo que a empresa, a Seven Days tem concorrente. Agnaldo, todas elas são seu concorrente, porque todas elas estão lutando pelo mesmo driver que você. Então, todas Então, que você for falar, FTDL, Fast UK, a Tiger, qualquer uma delas é concorrente. TLO, OTL, O conceito OTL. é esse mesmo. Quem Mas está o que eu falo para você é que hoje a que está mais se destacando no mercado é a SBL. Legal. Perfeito. O pago concorrente é porque eles levaram 30%. Não, a gente treina as pessoas e leva para eles, entendeu? Vocês formam. Forma as Legal. pessoas e leva para trabalhar com eles. Mas isso acontece muito, cara. Acontece. Acontece. Bom, maravilha, pessoal. Então vamos entrar aqui agora na matriz SWOT nossa. A gente só vai entrar em duas pontas dela, que é os controláveis, né? A primeira delas são os diferenciais. Então aqui a gente tem algumas perguntas, mais voltado assim, de fato, por que o público procura 7 Days hoje? Qual o problema de fato vocês solucionam deles, né? Qual o problema que eles têm no dia a dia e se existe uma proposta única de valor. O que é essa proposta única de valor? É quase um slogan, sabe? O que só a 7 Days tem no mercado, que os concorrentes não têm, por exemplo? Vamos Isso é lá. uma boa pergunta. Boa pergunta que não tem resposta, praticamente. Mas vamos achar a resposta para É isso. isso que eu ia falar. Acho que a resposta tem, a gente só não encontrou, viu? Porque É, tenho não, certeza é que uma vocês boa têm um pergunta, diferencial. porque isso nunca veio até à tona para gente, essa pergunta para que a gente procurasse a resposta para isso. Porque uma que o nosso ramo de trabalho é uma pergunta mais direcionada para um produto. Nós somos um produto, mas nós Sim, nunca não consideramos, não dizer assim, não consideramos como produto, mas nunca estudamos essa questão. Acho que agora é a hora, né? com certeza. Vamos lá. Porque o público procura. O público nosso são clientes e drivers, correto? Clientes são aqueles que, que têm uma distribuição, e essa distribuição, ela precisa de uma distribuição que vem, por exemplo, tem uma plataforma online, a Temo, a Shein, ou a Amazon, o Amazon não, né? No Brasil, qual que é a plataforma? Mercado Livre, vamos supor aqui. Mercado Livre. Uhum. Então, o Mercado Livre, aí pessoas compram ali, chega eles fazem a separação do produto por região, chega ali num depósito, aquele depósito vai precisar da gente para que a gente distribua aquilo ali para o cliente final, Uhum. certo? Nosso público é ou motorista ou essas empresas, Legal. entendeu? Atingir essas empresas online para, de repente, diversificar o nosso trabalho, não só ser o cliente, o distribuidor final, e sim ser o distribuidor diretamente da plataforma online, talvez, né? Isso. Em relação ao qual o problema da sua empresa para resolver. O problema da nossa empresa, vamos lá. Qual o problema que a sua empresa resolve, né? Então, assim, o que vocês estão solucionando no mercado hoje? O que a 7 Days soluciona? Entre... Ajuda aí, Lívia. Hoje, a 7 Days, ela ajuda as grandes empresas de venda online a ter um resultado de entrega final em excelência, Uhum. com produtividade, não gerando mais custo
para a empresa principal. Legal. Porque o seu público tem esse problema. Ele precisa de fato de um parceiro, né, para poder fazer a logística e de outro lado as pessoas buscando a oportunidade para Cliente final, trabalho. para que. Isso, exatamente. Legal. E nessa Marca única, proposta assim. única de valor, pessoal, o que vocês veem? Vamos fritar um pouco aqui, né? O que vocês acham que hoje só a 7days tem no mercado? Eu sei que isso é forte, tá? Eu não espero essa resposta agora também, mas só para começar a dar uma clareza, o que vocês falariam hoje? Pô, só a 7days tem, os concorrentes ainda não têm esse diferencial, essa característica, essa... Valorização valorização ao motorista que nós temos muito. Legal. A empresa em si, ela tem 3 valores básicos. É a honestidade, a confiança e o respeito. Que para nós, como 7days, eles são os 3 valores essenciais para qualquer serviço prestado para nós. Qualquer pessoa que trabalha conosco, ela tem que ter esses 3 princípios. Se ela não tiver isso, ela não serve para trabalhar no nosso time. Legal. A gente já começa a pensar nessa proposta, porque isso daqui, muito provavelmente, que lá na frente vai virar até o slogan de vocês. Então, o slogan, de fato, é, uma frase que vai traduzir a marca inteira. Isso é muito forte, muito forte. Então, já é algo para a gente começar a maturar, né? Sim. Uhum. Maravilha. Bom, prosseguindo aqui então, pessoal, não menos importante que os diferenciais, até mais importante, são as fraquezas. A gente entender hoje quais são os calcanhares de Aquiles da 7days para a gente conseguir atuar nisso, agir, né? Hoje, quais seriam as fraquezas de vocês perante os concorrentes? Gerenciamento qualificado. Certo. Gerente operacional que busca o ganho e não o trabalho, Uhum. né? Com o cliente acaba sendo uma fraqueza da empresa, né? Agora, fraqueza perante o concorrente. Acho que Isso. é. hum, Ai, ai. Foi fraqueza do seu negócio perante. Se tivesse passado na prova do vestibular, já tinha reprovado. Pô, mas assim que é bom. Se as fraquezas Fraqueza estão do. difíceis de encontrar, Cara, eu vejo a fraqueza hoje da empresa, é a comunicação, que nós tentamos certo? bastante pregar isso dentro da empresa. Eu não sei se o concorrente tem a comunicação tão boa quanto a nossa, mas nós somos, eu, mas a Leve, nós nos cobramos muito, Legal. né? Então, nós não queremos ser mais um no mercado, nós não queremos ser aquela pessoa, aquela empresa que seja mais um. Nós queremos ser diferente, organizado, né? Nós temos aqui, eu acho que até passou essa pergunta que poderia ter incluído, que é a qualidade em relação justamente essa semana nós estamos tendo agora a auditoria. Nossa auditoria sempre foi uma das melhores auditorias do Reino Unido, Sensacional. dentro da Amazon. Então, é uma qualidade muito boa. Então, significa que nós trabalhamos dentro do livro, né? By book, né? A gente fala. Dentro das regras, das leis. Uhum. A fraqueza que nós temos, eu acho que eu não vejo outra fraqueza que não seja as pessoas que trabalham conosco, A nossa não fraqueza, ela é mais generalizando. interna. Igual o Agnaldo falou, ela é muito mais interna do que externa. A gente tem um Exatamente. problema hoje interno que a gente está já resolvendo. Legal. Um dos motivos da gente fazer esse trabalho que eu estou fazendo com vocês é justamente para a gente tentar ir buscar pessoas mais qualificadas para essa parte do operacional, Uhum. entendeu?
Desafio do negócio, eu acho que isso também é um desafio, Sim, né? encontrar as pessoas. E, exatamente, encontrar as pessoas certas para trabalhar, não ter a mão de obra que é o motorista de qualidade. Hoje nós não encontramos pessoas que a gente chama de courier, né? Que é a pessoa que é dos anos das antigas, que chegava aqui, pegava uma van aqui cheia de caixa e entregava em 6 horas, fazia 150 stops e fazia um trabalho bem feito. Hoje não. Hoje é um problema que tem isso no mercado, que é um desafio muito grande da gente poder. A gente tem que pegar o cara que dirige a van, só, só dirige, sabe dirigir, treinar ele, ter paciência aí de umas 4 semanas para ele começar a pegar, porque a gente usa muita tecnologia hoje, os Às nossos vezes clientes não mesmo. sabe nem dirigir. É. Exatamente. Né? É um desafio grande, eles batem a van, os damage que nós temos hoje é, acaba tirando uma boa parte do nosso lucro, né? Uhum. E olha lá que uma boa parte, uma parte bem grande, né? Bom, Legal, o legal. que podemos melhorar para que o seu público perceba um valor maior no seu produto? Cara, eu acho que o produto é bom, só precisa chegar no olhar tanto do nosso cliente, que são as empresas que faz essa parte da primeira milha e meio, ah, e também chegar da forma correta ao motorista que está procurando um trabalho ou se sente vontade de vir trabalhar com a Seven Days. Uhum. Sim, sim. E tem um ponto também, refletindo no que vocês trouxeram sobre esse problema interno, é muito importante realmente vocês serem transparentes, porque com essa fala de vocês, a gente já começa a imaginar também materiais para cultura organizacional, né, fortalecer a cultura, entender como que a gente consegue deixar as pessoas mais responsáveis, por exemplo, né, como que a gente consegue deixar as pessoas mais engajadas. Então, é muito bacana vocês estarem expondo essas dores para a gente, porque o projeto da G2, ele é muito personalizado. Então, assim, de fato, cada empresa tem uma fraqueza diferente, tem um diferencial diferente. Por isso, até, Agnaldo, até explicando um pouco ali sobre essa questão contratual, até não teve presente no contrato o objetivo de vocês, assim, exato, por quê? Por conta que o nosso projeto ele é muito personalizado. Então, aqui, a gente precisa entender a realidade de vocês para traçar o plano juntos, entendeu? Então, Aham. eu gosto de trazer isso também, porque vocês trazendo essa fala que o problema está dentro, a gente já vai começar a pensar também a nível de cultura. Que cultura que a gente pode implementar? Como a gente deixaria essa pessoa mais responsável, mais engajada, as pessoas desejarem mais estar trabalhando como driver, enfim. Então são desafios que a gente vai resolver juntos. Isso é muito legal. Eu vou dar a nossa fraqueza, voltando na fraqueza também do negócio perante a concorrência, é os review nosso, acaba que o motorista vem trabalhar, sai devendo, esse review nós temos que melhorar, temos que mudar. Uhum. Nós temos que chegar aí pelo menos 4.5, nós temos hoje 3.2, eu acho. Então, assim, e outra coisa também, aqui na Inglaterra, eles muito conservadores, né? Somente algumas regiões são maiores, mais conservadoras. Então, eles levam muito, como é um país que tem todas as raças, então eles levam muito em consideração, nós temos que trabalhar muito as datas comemorativas do país, né? Uhum. E eles levam muito em consideração também aquela empresa que mostra a imagem para eles que quer trabalhar com a comunidade, Legal. ajudando a comunidade, né? Supporting the community. Uhum. Então, eles valorizam muito uma empresa, para uma branded, entendeu? Legal. Muito. E, querendo ou não, é a questão do EV, né? Que é low carbon, né?
que Uhum. é veículos elétricos, essas coisas todas, que eles estão levando muito, dando muito valor no momento. Maravilha. Bom, podemos prosseguir? Tem mais alguma fraqueza que vocês querem apontar? Não, tem a fraqueza também, eu acho que é mais a questão administrativa e condição também diminuir o gasto em uma parte, colocar em outra, que é buscar um time de vendas, né? Que é, no Uhum. caso, buscar novos contratos. E nós já estamos dando um passo grande para isso, para que depois possamos contratar essa equipe. Acho que é isso aí, só isso. Legal. Maravilha. Bom, então agora a gente vai falar sobre público, né? A gente tem dois públicos distintos, mas se fosse para classificar o público de clientes e o público de drivers, qual seria a média? Eu sei que tem muitos públicos ali dentro, né? Mas vamos pegar uma média ponderada da idade, classe social, sexo, profissão, localização, gostos em comuns que eles têm, para a gente estar entendendo mais a fundo sobre o público. A idade de motorista, que no caso não é cliente, né? Uhum. 25, Lívia, 23. Ah, Agnaldo, aí é você que vai responder. Isso aí vai mais em questão de insurância, né? É. Não é nem. Diria assim, 23 plus. Certo. Classe social. O problema da idade, se eu disser que cliente não tem idade, né? Vamos dizer assim, Uhum. o cliente mas a classe social já vai para o lado focada, a idade, classe social já vai focada mais para o motorista. Classe Isso. social média, média baixa. Legal. Sexo, mulher e homem, tanto faz. Mas assim, em suma maioria, você vê que os drivers são mais mulheres, mais homens. Homem, É sexo masculino. Legal. sexo masculino. Certo? Profissão, motoristas. Ah, Mas assim, a profissão, maioria é motorista ou a maioria nunca foi motorista e está entrando agora para o ramo? nunca foi ou era funcionário de um bar e aquilo lá não tá dando dinheiro. Atualmente, a maioria nunca pegou uma van para dirigir. Mas Legal. quer arriscar porque é um bom salário. Entendi. Então a maioria não é motorista mesmo de profissão. Então tá entrando agora, vamos dizer assim, né? No ramo. Então tá entrando agora. Tá. Tá. Às vezes eu trabalhava num coffee shop, eu trabalhava num café, Uhum. num restaurante, eu trabalhava numa pizzaria e quer vir de moto e quer vir trabalhar sair da moto porque é frio, quer vir trabalhar com a van. Legal. Isso aí. Localização. Posso te mandar todas. Boa. Por favor. Nós estamos de sul a norte do Reino Unido. Certo. Brighton, desculpa, Bognor Regis, que é lá embaixo, próximo a Brighton. Em Esse é volta melhor da. você mandar por escrito depois, Agnaldo. Não só para ele entender também para onde que é, mas é em volta da M25 todinha e Northampton, lá para o norte. Boa. Boa. Interesses, gostos em comum. O que você vê assim? Esse é um pouco mais complicado de responder, mas, por exemplo, todos estão buscando uma condição melhor de trabalho, todos são imigrantes, não sei, algo que eles têm em Nós temos comum, diferente. 75% dos drivers hoje são imigrantes. Legal. São literalmente de culturas completamente diferentes umas das outras. A maioria, a maioria não, acredito eu que 100% procura esse trabalho porque o salário é muito bom. Boa. Só que ele não é para todo mundo. Esse não é para todo mundo. O que seria mais para a gente ter mais informação? É porque
Aqui você tem as 4 estações, elas não são intensas. A que mais predomina aqui é a. Como é que chama, Gnaldo? Inverno. É o frio. Uhum. Então, assim, quando chega na época do frio, você perde uma boa porcentagem, porque ninguém quer trabalhar na neve, ninguém quer trabalhar no frio, porque se você trabalhar sem luva, a sua mão literalmente queima do frio. Entendi. No verão, aí já é ao contrário, é muito quente, alguns dias do verão só também, mas aí geralmente eles também não trabalham porque quer ir para praia, são pouquíssimos dias de calor que se tem aqui. Tem alguns que não aguentam em questão física mesmo, porque é literalmente você andar de porta em porta para fazer entrega, é como se fosse um correio, né? Uhum. Você tem prédios aqui que ainda não tem elevador, então você imagina você subir 5 andares de escada com não sei quantos pacotes na mão. Então, a boa parte também, quando Com 20 quilos nas encontra essa costas, vamos dizer assim. dificuldade, também já Caraca. desiste. Agnalda, você que era driver, me ajuda? Ah, É o esse trânsito, que lugar de é estacionamento. loucura. Estacionamento. Aqui, dependendo, você está trabalhando, eles já te multam. Então, assim, o que você fez no dia vai praticamente 70% para o governo por causa de multa. Caraca. Demora muito o motorista começar a aprender onde pode parar, quanto tempo pode ficar ali, conhecer a região, né? Enfim. Característica especial, agora. Característica especial, Lívia, me ajuda. Essa parte, Por uma mais, por dúvida. mais que eles tenham um treinamento, você realmente aprende quando você está na prática sozinho, porque eles têm 4 dias de treinamento. Não, agora mudou para 3, né? Um dia é teórico, tá numa sala, explicando como se usa o device, e os outros dois. Desculpa. E os outros 2 dias é na rua com um driver experiente, mas eles vão entender mesmo como funciona, qual a intensidade do trabalho quando eles estão sozinhos na van fazendo as entregas das parcelas. Era isso que eu ia perguntar. Como que é esse treinamento? Qual o conhecimento eles absorvem, enfim. Então já tem até um conhecimento prático. Ele acompanha um driver experiente, né? Sim, eles acompanham. Legal. Bom, e de clientes, pessoal? Se fosse para a gente fazer o público agora de clientes. O cliente, ele quer apenas uma coisa no final. Ele quer o cliente final satisfeito e terem a charge para Que é a entrega. eles, né? Porque quando você não faz o trabalho, dependendo de qual contrato eles têm que pagar uma multa. Se o driver nosso não fez aquele serviço, eles pagam uma multa e dependendo do tipo de serviço que foi dado ainda, eles perdem até o contrato. Então, isso gera também a perca do contrato para nós. O cliente ele quer que aquele pacote seja entregue. Aqui eles exigem muito, assim, o cliente final, ele compra para receber no próximo dia ou no mesmo dia, no máximo 2 dias depois, né? Então, o cliente ele quer que aquele pacote ali chega no destino final, que foi o cliente que comprou, rápido, Uhum. né? Então, se vamos imaginar que hoje eles dão ali uma van com 200 parcelas, 200 caixas lá dentro para ser entregue. Essas 200 caixas, ela precisa ser entregue. Assim, no mínimo 98% delas. Porque se não for entregue, aquele cliente que... Imagina que nós somos os entregadores da Amazon. A Amazon, ela preza muito a entrega rápida. Uhum. Então, se a gente não faz aquelas entregas todinha, o que vai acontecer?
aquela entrega que não entregou, vai jogar para o próximo dia, né? Então, aquele cliente final que compra no portal da Amazon, eles vão começar a não acreditar mais naquilo que a Amazon prega, né? E não só a Amazon, como todos os clientes. A maioria da venda online aqui é absurda, gigantesca. Então, eles pregam essa entrega rápida e nós, que somos o entregador final, nós precisamos de entregar aquela parcela no tempo exigido. Uhum. Então, nós fazemos muito bem isso daí. Não, não há nenhum problema. Legal, maravilha. Bom, acho que deu para ficar bem claro agora sobre os públicos, né? Essas distinções. Tem mais algum ponto que vocês queiram falar sobre público? Para mim, não. Tranquilo? Lívia também? Podemos prosseguir? Pode prosseguir. Show. Maravilha, pessoal. Então aqui a gente vai falar agora sobre a persona. Falamos sobre produto e agora a gente está indo para público, né? Então, agora mais a fundo sobre a persona, né? Hoje, qual que é o principal meio de contato, né? Como que vocês fazem essa comunicação com eles? É direto no aplicativo? É o WhatsApp, é ligação? Qual que é o principal meio de contato? E depois, outros 2 pontos, né? Quando a gente está falando de persona, a gente tem aqui 2 pontas. A primeira é do desejo e a segunda é da necessidade. Tem produtos que são de desejo, que você deseja comprar ele, e tem produtos que são necessidade, você precisa ter ele, né? Então, qual que seria essa relação hoje com a 7 Days também? É aquele negócio, nós nós não somos somente o meio de contato, nós fazemos um contato normalmente através de uma mensagem de texto, WhatsApp, fazemos um contato, como que eu explico aqui? Como a gente está procurando pessoa para trabalhar conosco, em relação, vamos supor, a quais os sonhos dela, pô, vamos lá, quais os sonhos dela? O sonho dela é vencer na vida. Vamos lá pensar no driver, né? Somente os imigrantes vêm para cá, eles vêm para cá para ganhar um dinheiro rápido e nós oferecemos isso, né? Legal. E a qualidade do trabalho também. Apesar que 70% dos imigrantes estão aqui não estão procurando qualidade de vida, estão procurando ganhar dinheiro e voltar para o seu país, Uhum. certo? Ahn, os pesadelos. Pesadelos das pessoas que vêm trabalhar conosco é os charge, é as cobranças de multa, é o trânsito, é o frio, é os danificados na van que eles fazem, que acaba depois sendo um problema para a gente, porque hoje, se a gente não tomar muito cuidado e não cuidar do nosso seguro, nós oferecemos o veículo com seguro, certo? Uhum. Quando a gente oferece o veículo com seguro, o driver, o motorista, ele paga para aquilo, para usar o seguro, para usar a van. E no final, se a gente não cuidar e não monitorar os drivers da forma correta, nós vamos perder no final. Nosso seguro, de um ano para outro, ele pode aumentar. Tipo, nós pagamos hoje 3 mil libras por ano. Amanhã ele pode ser, o ano que vem pode ser 5 ou 6. Vou contar uma história para vocês aqui. Há um tempo atrás, teve um motorista nosso que foi entrar numa rua e bateu num ciclista. O Caraca. ciclista era menor de idade. O ciclista estava usando uma bicicleta elétrica, certo? Uhum. E esse bicicleta bateu na van, foi para o hospital, estava um risco de vida, correndo risco de vida, ficou no hospital não sei quantos dias, e o seguro decidiu colocar uma reserva de 3,4 milhões de libras. Muito dinheiro. Os nossos claims aqui, claim, né? Que chama? Como é que chama claim? Claim no Brasil também? Claim. O Então você cliente? teve um acidente, não, você teve um acidente e nesse acidente a seguradora tem que pagar Ah, sim, é meio que a taxa de franquia para a ali dentro. terceira parte. Não é franquia, não, franquia não. Franquia é o excesso, a gente chama. Imagine que o nosso motorista teve um acidente e aí nós temos que arrumar nossa van e a terceira parte estava É certa. a O que compensação. vai acontecer?
Compensação. Compensação. Então, assim, a nossa compensação, a média aqui é 5 mil, 6 mil, 4 mil. Às vezes tem um ou outro de 25 ou 100 mil aí, mas é muito difícil aí. Dois por ano. E esse já veio com 3,4 milhões, porque o rapaz corre o risco de vida de ter problema de andar, de falar. Enfim, não tem não tem um claim contra a Sevandez ainda, que no caso não tem nenhuma ação contra a empresa. Contra a empresa não, contra a seguradora, né? Mas eles já colocam uma reserva ali. Aquela Uhum. reserva está segura ali, né? Enfim, o ano que vem pode ser que esse seguro de 3 mil e pouco por ano vai subir para 5,5, 6, né? Entendi. Esse é um grande pesadelo, mas não só para o cliente, para o motorista, mas como para nós também. Uhum. Com certeza. Pesadelo do cliente é aquele negócio. Você imagina a UPS. UPS vocês conhecem, né? Uhum. UPS ou a Amazon. Amazon não, porque a Amazon ela controla você. A UPS, o pesadelo da UPS é pegar a Sevandez para trabalhar e a Sevandez não conseguir entregar o trabalho da forma que tem que ser, né? E qual é o pesadelo maior deles? É o cliente final reclamar para o cliente, que é onde ele comprou. Imagina que eu estou aqui, eu sou cliente, vocês são cliente final, vocês compraram na Magazine Luiza, existe essa loja ainda, né? Existe. Magazine Luiza comprou lá um sofá, ou um liquidificador para ser entregue para ele. E a Magazine Luiza falou que entregava em 4 dias, né? Só que a Magazine Luiza não tem contrato com a Seven Days, que vai entregar para você. A Magazine Luiza tem um contrato com a UPS. Só que a UPS, ela vai contratar a gente, que no caso a gente trabalha, tem um contrato com a UPS, que de entregar as mercadorias da UPS. Só que o pesadelo da UPS é o seguinte: se a gente não entregar, não fizer o trabalho da forma que tem que ser, entregar no tempo que a Magazine Luiza pediu, ofereceu no mercado, na venda, a UPS pode perder o contrato da Magazine Luiza, que é uma empresa muito grande, né? E aí, perdendo o contrato, corre um grande risco disso vir em nós também, Uhum. entendeu? Sim, faz sentido. Esse é um pesadelo, tanto do cliente quanto do motorista e quanto para nós também. Legal. E o sonho dela seria, de fato, todas as entregas no prazo ou antes do prazo, né? Antes do prazo, né? O sonho delas é entregar ali, ó. Eu marquei para entregar. A Magazine Luiza vendeu um liquidificador para ser entregue, vendeu agora, na sexta-feira, para ser entregue no domingo, ou amanhã, no sábado. Vamos pensar domingo. Só que quando chega a mercadoria na UPS, a UPS já escaneia ela e diz: olha, vai sair para entrega agora. Não imagina que está para entregar domingo, mas chegou hoje lá e eles processaram aquela encomenda para ser entregue amanhã, um dia antes. É Uhum. o sonho de qualquer. Só que aqui eles respeitam muito o dia que ele foi pedido, organizado para ser entregue. Né? Se Legal. você comprou uma mercadoria para chegar no domingo, vai chegar domingo. Um ou Aham. outro chega no sábado, mas eles não querem também perder o tempo de ir lá na sua casa se você não está no sábado. Entendi. Tá? Faz sentido. Show. Bom, pessoal, aqui nesse módulo de preço, acredito que até não venha tanto ao caso, mas só para explicar para vocês, alguns projetos que a gente trabalha somente com o cliente final, aumento de receita, a gente precisa entender esses números atuais, por exemplo, qual é o faturamento hoje, a margem de vocês, para a gente ir monitorando isso e ver qual resultado a gente está tendo ao longo dos meses, né? Então, só para entender na perspectiva de vocês, faz sentido a gente se aperfeiçoar mais nisso ou não? Hum. Preço, eu acho que não. Eu acho que você tinha que mudar para o que a gente paga para o motorista, para ele vir trabalhar conosco, e também o que a gente cobraria da empresa. Mas normalmente as empresas que é o nosso cliente, eles vêm com um valor já específico. Hum, A gente tenta negociar um pouquinho a mais, mas já aquele valor já definido, entendeu? entendi, entendi. Qual o E, faturamento mensal?
Levi, E sabe me sobre, por dizer? exemplo, Aguinaldo, esse valor Hum, também do driver hoje, você consegue passar para a gente? consigo sim. Depende do contrato. Vários contratos têm uns valores diferentes. Eu posso te mandar uma lista aqui manda no grupo do WhatsApp. Isso. Por que eu estou perguntando isso? Primeiro, para a gente realmente ter uma noção, né, ali sobre os valores, e segundo, se a gente poderia utilizar isso como um argumento para atrair as pessoas. Ou seja, a gente pode falar desses valores ou não, é só com vocês quando as Pode, pessoas pegar? Porque acho que pode esse sim. argumento também vai atrair bastante, viu? Você não pode utilizar o nome no marketing. Você jamais pode utilizar logomarca da UPS, logomarca da Amazon, do nosso cliente não pode ser usada a logomarca. Certo, Não pode usar nenhuma imagem que seja do prédio deles e também não pode usar o nome deles. certo. Legal, Isso está no nosso contrato. Nós perdemos o contrato. Isso é quebra de contrato. perfeito. Mas valores que a gente... É o seguinte, a imagem que a gente passa para o público, para o motorista, é que a empresa Seven Days, ela está contratando para entregar, para fazer a logística, para fazer a entrega final. Mas da onde que é, a gente só fala por telefone, quando a gente vai entrar em contato com aquele candidato. Perfeito. Legal. E sobre esses dois pontos aqui, seria mais para o trabalho de cliente de vocês, né? Então, por isso que eu estou perguntando se faz sentido ou não ter essa ótica, enfim, desse acompanhamento, ou a gente. Podemos passar para vocês, se a Livre estiver de acordo. Lívia? Oi. Você está falando da questão Faturamento do faturamento. mensal, a margem de lucro. Pode passar, não tem problema. Só que você tem que Uhum. pegar com os meninos do Financial. Se preferirem, pessoal, a gente pode coletar depois que vocês alinharem, mas só para vocês entenderem. Por que a gente pede essas informações? Porque, de fato, a gente precisa monitorar como está hoje, né, nesse mês que a gente está iniciando o trabalho e nos próximos meses. Então, até para a gente traçar uma meta mais concreta, acompanhar isso juntos, né, com vocês. Então, esses números são importantes para a gente saber como que está sendo essa evolução, entendeu? Uhum. Não, o faturamento a gente passa, porque mudou muito nos últimos meses agora, Uhum, né? O faturamento nosso no ano passado, ele foi 11, eu acho que foi 11,2 milhões de libras no ano. uhum. Então, você divide isso aí, porque tem mês que dá um faturamento de 1,5 milhão, tem meses que vai dar 1 milhão, né? O nosso faturamento que normalmente é semanal, Uhum. mas nós fazemos cálculo mensal e anual, mais Legal. anual, né? A margem de lucro tem que analisar e dar uma olhada. Eu acho que não chega, é tão pequena que eu acho que não chega nem a 10%, né, Lívia? No última vez que a gente olhou, não, tá, chega a 17%. Legal. Bacana. A gente pergunta da margem também para a gente pensar em estratégias de como aumentar essa margem, como que a gente pode subir. Então, A margem é uma margem grossa, tá? A líquida, eu acho que não chega a 5%. maravilha. Show. Bom, então vamos lá, pessoal. Evoluindo aqui, penúltimo tópico nosso é sobre o processo de vendas, né? Então, hoje, como é esse processo de vendas, né? Existe algum método de vendas? Essa questão da sazonalidade, acredito que para os drivers já está respondida, né? Vocês falaram que tem esse período sazonal, de acordo com as temporadas, né? Com as estações. E também, vamos substituir esse venda aqui por período maior de demanda, né, dos drivers. Qual seria o mês com maior demanda de drivers para vocês? Maio, maio e junho. Maio e junho, legal. É isso, né, Lívia? 28? Não, é julho, né? Quanto que é para amanhã? 28 de... Semana 28. O período que nós temos mais demanda ou o período que nós mais precisamos? Mais precisamos de motorista, correto? Seria maio e junho.
Maio, Seria junho, outubro, novembro e dezembro. isso. Agora, Legal. quando a gente tem mais demanda, seria janeiro, fevereiro e talvez agosto. Demanda de motorista disponível. Show. Legal. E de clientes? A procura para nós é mais esse período também. Perfeito. Período de maior venda Opa, é outubro, novembro e dezembro. maravilha. Bom, sobre essa questão do método que a gente pergunta aqui também, hoje como que é essa metodologia de recepção desses candidatos, de busca dos candidatos e dos clientes também, só para a gente entender o que vocês já fazem hoje e o que a gente pode melhorar, enfim, pensar juntos. Para captação, tanto de cliente quanto de driver, A sabe? captação dos drivers, ela vem através de uma plataforma. A gente divulga os locais que a gente precisa. Aí a gente tem uma equipe que entra em contato com eles, faz ligação, manda mensagem, faz o onboarding, fica fazendo follow-up deles até chegar o dia do treinamento. Quando chega o dia do treinamento, o gerente dele, da estação que ele escolheu, vai fazer o acompanhamento e fazer o agendamento do treinamento dele e acompanhar ele daí para frente. Em questão da captação de empresas para a gente poder trabalhar, geralmente são eles que vêm atrás de nós, e não ao contrário. Legal. Bom, primeiro sobre os candidatos. Então, vocês usam uma plataforma. Hoje, qual canal que vocês veem que tem um grande potencial? Eu vou dar um exemplo e eu quero que vocês me corrijam, tá? Eu acredito que talvez para o driver, o principal canal, por exemplo, não seria o LinkedIn, né? Eu acredito que seria mais, Não. talvez, até alguns grupos, boca a É o boca, algo assim. Indeed. Como? É literalmente uma plataforma de emprego. É Indeed. Ah, tá. Certo. É. Mas fora da plataforma do Indeed, existe outro método. Porque assim, o que eu imagino, tá, pessoal? O driver, ele é uma pessoa que. Não sei se ele frequenta muitas plataformas, talvez ele esteja mais em comunidades, mais próximo de outras pessoas. Vocês já pensaram nisso também? Talvez alguns grupos de WhatsApp, ou alguma ação A gente até. faz advertise no Instagram, TikTok, Facebook. Qual outra, Agnaldo? Não, o TikTok a gente não está fazendo, né? Mas você fez o ano passado. Esse ano vocês Foi. não fizeram? Não, esse ano não fizemos, não. O ano passado nós fizemos a captação de lead, de candidatos, tivemos um bom resultado. A Boa. ideia, no caso, que a gente tem dessa campanha seria fazer o TikTok aumentar seguidores, né? Criar funny, né? Porque o TikTok hoje é vídeos engraçados, né? Hum, sim. Tentar divulgar ali também, porque a empresa, o TikTok é o futuro, é o futuro não, é a rede social que mais vai bombar logo logo. Uhum. Já está bombando, né? Muito aqui. Diria que eles estão no Facebook de alguns anos atrás, né? Vamos dizer assim. Sim. Bom, o Facebook nós já tentamos fazer, nós só estamos fazendo agora. Tivemos um resultado mais ou menos, mas usamos de uma forma diferente, não só colocamos lá uma foto e colocou e deixou acontecer, vim candidato. Quando a gente fez assim, não tivemos, gastamos bastante dinheiro, não teve um resultado bom. E o resultado bom agora que está tendo agora no Facebook é porque nós colocamos um estilo diferenciado de propaganda. Nós usamos uma empresa aqui que faz o recrutamento através de inteligência artificial, a captação, tem um sistema de CRM, igual aquele que a gente fez agora do WhatsApp, né? Uhum. E responde o candidato com todas as perguntas que eles fazem. E isso daí. Nós tínhamos também. Nós temos ainda disponível, nós não estamos usando, mas nós temos uma parte onde que é a ligação que a inteligência artificial faz assim que o motorista é retirado os dados dele da plataforma e jogado no nosso sistema,
nosso sistema já faz a inteligência a AI fazer a ligação para aquele candidato automático e responde qualquer pergunta para ele, dele. Show. Maravilha. Bacana, é muito importante, pessoal, a gente já entendeu o que vocês fizeram no passado, até em questão de resultados disso, né, para a gente conseguir pensar qual vai ser a estratégia desse ano e aperfeiçoar ela, Uhum. tá bom? Bom, então vamos lá. O último pilar é sobre o objetivo. Então, qual é o principal objetivo que vocês almejam alcançar junto conosco, com a G2? Ah, é o que eu falei no início, o objetivo de mostrar a marca entre segundo lugar, mas acaba sendo em primeiro para que a gente consiga atingir a parte mais importante, que é gerar candidatos para vir trabalhar conosco. Show. Bom, e agora falamos sobre meta, pessoal. Vocês possuem uma meta concreta para esse trimestre, né? Então, por exemplo, o número de candidatos, a captação desses leads, o aumento do engajamento do time interno, enfim. Qual é a meta que vocês têm desenhado ali de números? Olha, como eu falei para vocês, como eu demorei um pouquinho para fechar isso com vocês, nosso trabalho de captação de leads, que é no caso candidatos para vir trabalhar conosco, que nós vamos entrar em contato e vai transformar ele em um motorista, vir trabalhar com um forte candidato, um funcionário, né? Vamos pensar assim. Então, ele essa parte de captação de candidatos diminuiu um pouco. Eu diria uns 10 mil, entre 7 a 10 mil candidatos. Certo. Só que eu acho que a gente não vai conseguir atingir isso, o tempo é muito curto. Eu diria, se a gente atingisse 5 mil, já estava feliz. Só para você ter a noção, como é que funciona aqui, se a gente conseguir atingir 5 mil candidatos, provavelmente nós vamos conseguir entrar em contato, vamos entrar em contato com todos, mas falar com eles para ter uma conversa sobre o trabalho, provavelmente uns 1.000, mais ou Uhum. menos. Desses 1.000, nós vamos ter mais ou menos uns 500, 400 criando a conta no aplicativo. Dos 400, provavelmente a gente vai ter aí uns 200 que vai seguir em frente. Dos 200, não, 300 vai seguir em frente. Dos 300, provavelmente nós vamos conseguir ter aí uns 200 drivers, 200 motoristas, 150 a 200. Então, já imaginou 10 mil a 1.000, de 1.000, diria 300, 200, 150. Maravilha. É muito importante vocês terem esses números já desenhados, porque é um funil, né? Então, assim, isso é natural. As pessoas que vão se interessar, que vão chegar, que vão seguir, que realmente vão entrar, que vamos dizer assim, seria a venda ali, né? Eles realmente já entraram. Então, é muito importante vocês já terem esses números para a gente ir mensurando isso, né? Porque às vezes, um exemplo, pode ser que chegue menos pessoas no topo do funil, mas que a taxa de baixo feche mais. Então, Sim. é bom a gente ir mensurando, com Uhum. certeza. A busca e captação de cliente vai acontecer naturalmente, né? Eu acho que essa meta também, que nós tínhamos uma meta do início, mas essa meta pode ser mudada no meio do caminho, porque nós usamos uma outra plataforma de recrutamento. Então, se a outra trouxer... Nós precisamos hoje, só para você ter uma noção, deixa eu só entrar rapidinho aqui. Bom, eu tenho os números aqui. Se eu não estiver enganado, no momento hoje, da captação de motoristas, gente, para trabalhar conosco, drivers, nós estamos no momento, de acordo com a quantidade de motoristas que nós estamos precisando para suprir a necessidade dos nossos clientes,
Nós estamos com mais ou menos 80, essa semana, 80 motoristas atrás, 80 em falta. Semana que vem, ela mantém, mas na outra semana, ela, não, ela mantém. Na outra semana, ela pula para 200, 150 mais ou menos. E na semana, eu diria que daqui 6 semanas, 5 semanas, de 5 semanas, já caímos aí, já aumentamos aí para 200 e poucos motoristas de necessidade. Eu diria 300. 300, certo. Então, para a gente atingir 300, se eu conseguir atingir com esse trabalho que nós vamos fazer, porque querendo ou não, o nosso trabalho, trabalho que nós vamos fazer com a rede social, pessoal, vai ajudar a gente também na questão das plataformas que a gente já usa, que é o Indeed, Uhum. né? Que as pessoas vão ver a imagem da 7days rolando por aí. Já vi falar dessa empresa, vou aplicar, Uhum. entendeu? Vou aplicar para trabalhar. Legal. Faz muito sentido. Quer complementar, Olivia, algum ponto também em relação a objetivos? Não. Tudo certo? Bom, pessoal, então por último, mas não menos importante, a gente queria entender quais foram os pontos da escolha pela G2, né? O que fez vocês escolherem a gente para estar fazendo esse trabalho ao lado de vocês? Eu vi uma grande potencialidade com o trabalho que estou fazendo com o Júlio, no momento, com a WhatsApp, Uhum. a AI, e eu falei com ele sobre a minha necessidade, e ele disse que poderia, né, nos dar uma força aí. Eu acho que o objetivo principal é para a gente fazer o trabalho, é o que eu falei para vocês, fazer o trabalho, divulgar a marca e gerar esse número de candidatos, Maravilha. né? E a gente está confiante. Nós fizemos algumas pesquisas com outras empresas, tanto aqui como na Romênia, em Moldóvia, Portugal. Eu senti mais seguro com vocês. Show. Então, Agradeço assim, pela confiança. valores basicamente é quase a mesma coisa, não tem muita diferença. Mas eu estou bem tranquilo. Justamente pelo trabalho que foi feito que me apresentaram sobre o WhatsApp, né? Que o Júlio Sensacional. apresentou. Eu fico muito feliz, Aguinaldo. Obrigado pelo voto de confiança. Com certeza a gente está aqui para agregar e é isso que a gente vai fazer. Até porque eu já ia passar para vocês agora quais são os próximos passos, pessoal. Bom, então agora a gente vai fazer a solicitação dos acessos do Google e da Meta, tá? Então isso já é algo para poder destravar as campanhas. Em sequência, a gente vai compilar todas essas informações. Então imagina assim, a gente está entrando hoje, literalmente hoje na 7days, né? Embora o grupo foi criado ali na segunda-feira, mas a gente só conseguiu dar o start hoje. E hoje a gente vai compilar todas essas informações, vai preparar o brainstorm, então, de fato, a gente vai discutir internamente, vai entender todos os pontos que vocês passaram, por isso que a reunião é gravada, para a gente não perder nenhum ponto da nossa conversa, e depois a gente vai entregar para vocês, hoje já é sexta-feira, então na semana que vem, vai trazer o plano estratégico. O que é esse plano estratégico? Com base em tudo, literalmente tudo que a gente conversou aqui, no feedback que vocês passaram, todos esses pilares, a gente vai apresentar para vocês, pessoal, esse é o plano de ação, vai funcionar dessa forma, esse ponto, e aí sim, a gente vai executando juntos isso, né? Então é o que eu disse, o projeto da G2, ele é muito personalizado. Cada empresa, embora sejam até concorrentes do mesmo segmento, tem necessidades diferentes, tem estratégias diferentes, visões diferentes, então é importante que vocês entendam que agora a gente vai estar construindo esse plano estratégico com base no diagnóstico que a gente fez. Basicamente, hoje foi um diagnóstico que a gente fez da 7days, um raio-x. E agora a gente vai apresentar para vocês o remédio, o plano estratégico, como a gente vai chegar, tá bom? Ok. Maravilha.
Bom, pessoal, então a partir de agora nós somos sócios do seu negócio. Essa é uma mentalidade que a gente tem aqui dentro da G2. A gente não trata clientes como clientes, mas sim como sócios. Por que sócios? Porque a gente tem essa dor de dono. Então, de fato, a gente vai estar indignado junto com vocês perante os problemas, vamos estar pensando em novas soluções. Então, essa é uma postura interna que a gente tem aqui dentro, faz parte da nossa cultura. E uma frase que a gente traz muito aqui dentro da G2 é: faça de todo problema uma melhoria no sistema. É o que eu disse lá no início. Pessoal, se eu chegar aqui para vocês e falar, pô, a gente não vai ter problema nenhum, vai ser só flores, eu estaria mentindo para vocês. Isso não é verdade. É o mundo real. A gente sim vai ter obstáculos dentro desse processo, mas o mais importante é a gente passar por esse obstáculo e fazer ele uma melhoria, para que ele não ocorra novamente. Então, é muito dessa mentalidade que a gente tem, né, essa mentalidade de mundo real que a gente fala, que de fato a gente sabe que vão ter desafios, vão ter problemas sim, né? A gente viu, por exemplo, durante a semana, vocês tiveram um contratempo ali, e isso acontece, mas o mais importante é a gente sair dessa situação melhor e entendendo como que isso vai ser uma melhoria para a gente no futuro, né? Acho que essa que é a mentalidade realmente. A gente leva muito em consideração uma metodologia japonesa chamada Kaizen, que foi onde o Japão adotou depois do bombardeio ali de Hiroshima e Nagasaki, que eles viram, poxa, a gente precisa ser 1% melhor todos os dias para que a gente consiga ser competitivo e consiga, de fato, bater, né, com o mercado americano na época, que era o mercado dos automóveis. Então, a gente leva muito essa metodologia do Kaizen, da melhoria contínua. Então, pessoal, novamente, sejam muito bem-vindos. Agora a gente vai fazer a coleta dos dados. Eu vou pausar também nosso compartilhamento, porque agora vai falar sobre os acessos, de fato, né, de vocês. E esses são os próximos passos, tá bom?